Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal de autoconhecimento, de libertação, de busca de paz interior, de leveza do ser, essa caminhada que a gente vem fazendo há mais de anos já e vem semeando autoconhecimento, ajuda, libertação, entrando nas famílias, nos relacionamentos, com a sua autorização, deixando a TV de lado de repente um pouquinho, mas com esse intuito de olhar para dentro da gente e da gente poder se conhecer mais, da gente poder se empoderar um pouquinho mais, da gente poder fazer a vida fluir com mais leveza, até o ponto da gente conseguir ser a nossa melhor versão. Ou, não sei se a gente consegue o tempo todo ser a melhor versão, mas a gente ao menos adquire fortaleza e ferramentas para a gente poder o máximo que pode, a cada dia, a cada minuto, ser o melhor que a gente pode vir a ser. Então, bem-vinda, bem-vindo. O tema da nossa live hoje é baixa estima. E 2 pontos importantes. Primeiro, como é que ela se forma, como é que se instaura a baixa estima em nós? E o que a gente faz depois que a gente se dá conta, peraí, eu acho que eu tô nesse perfil, tô dentro desse perfil, o que eu faço então para sair desse processo, para sair dessa repetição mental, para sair dessa construção mental. É isso que nós vamos falar nessa noite, fique conosco. Se você acredita que essa live possa ajudar alguém, envie, clica ali no aviãozinho, envie para a pessoa que você quer bem, envie para a pessoa que você ama, envie para a pessoa que você acha que possa estar fortalecendo nessa noite, nessa semana. E essa semana nós temos um perfil diferente, é uma semana extraordinária na nossa vida, principalmente para quem é cristão, que é a Semana Santa. Então, não só a nossa fortaleza interior de libertação, mas um Deus que enviou seu próprio Filho para a gente se libertar das nossas dores, dos nossos ranços, das nossas ronhas, das nossas encrencas, das nossas penas, muitas vezes que nós criamos, mas também que herdamos às vezes de antepassados. E Jesus Cristo se deu como ovelha, né? Como sacrifício também para nossa libertação. E se a gente acredita nesse processo cristão, ali muito peso sai do nosso ombro, porque total somos humanos, perfeitos nunca seremos, mas um Deus que nos criou, uma fonte criadora que nos permitiu vir, está com todo o gás, com toda a força e com todo o cuidado sobre cada uma de nós, para que a humanidade dê certo. Então esse olhar lindo, cristão, de libertação, de cuidado também sobre nós. Já dando as boas-vindas então, Ana, bem-vinda querida, Maria, bem-vinda, Juliana, bem-vinda, amada, Marijane, bem-vinda, boa noite Maria, que bom que tu estás aqui. Friedrich, boa noite. Jana, que bom. Olha ali os anjinhos de plantão, as terapeutas, né, de plantão, sempre apoiando, né, sempre atentas, uma apoiando a outra. Gratidão, Ana. Sônia, querida, bem-vinda, beijo no teu coração. Ellen, boa noite, Ellen. Que bom, que delícia tê-las aqui nessa noite de segunda-feira, Semana Santa, para a gente se dar conta que a caminhada continua, se dar conta que a caminhada sempre continua, mesmo às vezes a gente se olhar no espelho e dizer, putz, parece que eu tô dando 10 passos para trás e 1 para frente. Talvez baixa estima é um pouco isso, né? Vamos olhar então para esse processo de baixa estima, o que é esse processo, como ele se instaura. Mari, bem-vinda, que bom que tu estás aqui. Pessoas maravilhosas que já estão dentro da mentoria, que já decidiram dar o próximo passo de autoconhecimento, de libertação emocional. Aqui tem várias, que já estão, né, que já decidiram realmente trilhar esse processo de autoconhecimento para valer, não só umas gotinhas, né, não só umas pitadinhas homeopáticas, como eu chamo, que é a live, mas um processo fechado, incisivo, acirrado, firme, de olhar para dentro, de autoconhecimento, de libertação, ou seja, uma escolha de eu querer me conhecer. E para isso, nada melhor, nada mais
acelerado do que através do passo a passo, tendo um mentor, uma mentora, né? Tendo um terapeuta, portanto, que pode acelerar esse processo. Não digo que não consigamos sozinhas, acredito que até consigamos muita coisa se a gente instaura em nossa vida um processo de autocultivo e de autoconhecimento constante todos os dias na nossa rotina diária. Mas eu tenho certeza, vejo por mim, também tenho terapeuta, então tem coisas que eu não enxergo em mim, que é a outra pessoa fora de mim que precisa enxergar, porque o nosso cérebro, ele está o tempo todo nos driblando, o tempo todo nos passando a perna, o tempo todo nos alimentando com autossabotadores, porque tem coisas que o cérebro não quer muito que a gente descubra, né? E não é por mal, a gente vai ver isso. Bem-vinda, Ali, que bom, querida, que bom tê-la aqui. Elisandra, bem-vinda, coisa boa, Elisandra. Um beijo pro nosso Toquinho pequeno. Bom, Dalva, gratidão, Dalva, que bom que você está aqui. Gente, olhando para o tema, então, autoconhecimento, dentro desse processo de autoconhecimento, são várias facetas, são várias nuances, né? Hoje nós vamos pegar esse tema da baixa estima. Claro que vamos lá depois para a estima elevada, né? Para a estima equilibrada, para a estima boa, né? Mas, claro, eu trouxe esse elemento, digamos, um pouquinho doído. Eu trouxe essa dor, né? Que é, em geral, o que trazemos na live, uma dor, para a gente estar entendendo essa nossa dor, de onde ela vem, por que ela está instaurada em nós. E nós vamos começar essa conversa tentando nos identificar o que é uma baixa estima. Até para perceber se você se sente assim, se você tem uma baixa estima, ou uma estima equilibrada, ou uma estima elevada. E algumas características, então, para quem alimenta, consciente ou inconscientemente, a sua imagem de baixa estima, né? A sua imagem deturpada, digamos assim, né? A sua imagem não real. Talvez o seu eu falso, digamos assim, tá? E aí a gente traz vários elementos do cotidiano. Uma pessoa que tem baixa estima, que alimenta a baixa estima, em geral, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que tem medo de tomar decisões, é uma pessoa que, em geral, tem sentimentos de nunca se sentir pronta, nunca se sentir preparada, sempre se sentir incapaz, ou quase sempre se sentir incapaz, não consegue muito se desafiar, não tem essa coragem de se desafiar, mesmo com medo, mesmo insegura, mas acaba não se desafiando. Tudo precisa estar mais ou menos dentro da rotina, dentro de um controle, tudo precisa estar no controle, na agenda, no acesso, no equilíbrio. Eu preciso saber de tudo, tá preparado, tudo tá organizado, senão acaba desencadeando processos de ansiedade, de tristeza, de medo, de insegurança, de falta de coragem para enfrentar. A baixa estima também, ela traz o elemento de o quão é importante o que o outro fala de mim. E aí a gente se dá conta, se desencadeiam processos de quando o outro fala de mim negativamente, eu sofro muito. A pessoa que tem baixa estima, quando ela fica sabendo, ou ela escuta, ou também de cara a cara, assim, a pessoa chega e fala alguma coisa negativa, algum julgamento em relação à pessoa, a tendência da pessoa é entrar em crise, ficar mal. Na verdade, ela passa a questionar a imagem que ela tinha dela mesma, ou como ela se enxergava até esse momento. Claro que esse enxergar bastante melindrado, bastante delicado, bastante inseguro, não está com um alicerce firme. Tanto é que o que o outro fala da pessoa entra em xeque. Ela questiona, ela mesma questiona, mas será que não é isso mesmo? Será que aquilo que eu estava pensando de mim, será que eu estou fazendo mal? Será que eu não estou sendo competente? E aí brotam novamente todos esses julgamentos que até então, ou esses auto-julgamentos que até então já vinham à tona. Eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não dou conta, será que eu estou preparada? Será que eu sou boa o suficiente? Será que vão me aceitar, vão me rejeitar? Será que eu sou capaz? Será que eu estou entregando o meu melhor? Então, assim, é um auto-julgamento permeado de sentimentos negativos e de medo em relação à sua autoimagem.
Dando uma respiradinha aqui. Márcia, bem-vinda. Gi, gratidão, bem-vinda. Jordana, pessoas queridas, que bom tê-las conosco. Boa noite, bem-vindas. Esses julgamentos são como que uma conversa interior que acontece conosco. Aquela vozinha interior que está dentro da gente, que parece um macaquinho aqui no lado e que vai falando pra gente, né? Eu disse que não era pra tu ir lá, eu disse que não era pra tu aceitar, olha ali, bem feito, tu não é capaz, tu não vai dar conta, tu tá toda estressada, olha ali o que aconteceu, pra que tu foi dizer que sim, pra que tu foi enfrentar isso, pra que tu foi sair da tua rotina, pra que tu foi deixar margens para que as coisas saíssem do teu controle. Essa voz que tá aqui, esse macaquinho que tá aqui, que geralmente ele é mais negativo do que positivo, dependendo do que está instaurado em nós. A pessoa que tem essa baixa estima instaurada, essa voz, a tendência é que seja negativa. Por quê? Porque foi alimentada essa voz dentro, no seu eu, que não é um eu verdadeiro, que é um eu criado, é um eu imaginado. É um eu criado por quem, Isa? É um eu criado pelo inconsciente. E por que esse eu é criado pelo inconsciente, sabendo que não é um eu real, não é um eu verdadeiro? Aí vem o elemento chave. Aquilo que nós vivemos, todas as nossas vivências, sobretudo as que nos impactam, de alguma forma o inconsciente interpreta como impactantes, elas ficam lá armazenadas no nosso inconsciente. E não só as vivências, mas a interpretação que o nosso cérebro dá para as vivências. Essa é a questão, ali está o ponto-chave. Todas as nossas vivências, principalmente aquelas que nos impactam, elas nos impactam porque o cérebro deu a sua parcela de interpretação. O cérebro interpretou de alguma forma e ele conectou essa interpretação a sentimentos, às vezes de poder, às vezes de fracasso, às vezes sentimentos positivos, às vezes sentimentos negativos. No caso de uma baixa estima instaurada, a probabilidade é que tenham sido mais experiências com sentimentos atrelados, sentimentos negativos. Por que eu digo que são sentimentos e é o nosso inconsciente? É tão interessante observar histórias, ouvindo as histórias das pessoas agora no consultório atendendo, é tão interessante ouvir, às vezes, a mesma história, a mesma experiência, a mesma vivência entre dois irmãos, por exemplo, irmãos gêmeos, inclusive, a gente escuta histórias, é a mesma vivência, a mesma experiência, estavam lá no mesmo momento, acompanhando a cena pelo mesmo viés. Um deles, a cena foi traumática, e o outro, a cena não foi traumática, nem sequer lembra direito. Até lembra, aconteceu, mas não marcou o inconsciente. E vários estudos feitos em relação a isso comprova-se que nem sempre é o fato em si que o inconsciente armazena como marcante, mas é o fato que o inconsciente interpreta. E ele interpreta atrelado a outros sentimentos. Por exemplo, se o meu inconsciente, se o teu inconsciente, bem-vinda Jennifer, bem-vinda Verani, Luciane, beijo no teu coração, amada, Marceritinha, que nome lindo, Marceritinha, Silvia, pessoas incríveis, gratidão. Um exemplo, se você já tem uma experiência instaurada em você de rejeição, por exemplo. Você estava lá com 3 meses de idade e você chorou de fome ou então porque estava desconfortável por alguma coisa, nem sabia direito se era fome, se era fralda cheia, o que era, você chorou e a mamãe não te atendeu prontamente, ok? Um exemplo. Para alguma criança, isso pode cair no esquecimento. Para outra criança, ela pode interpretar: a mamãe não me ama, porque eu precisei dela e ela não estava aqui. Ou então, a mamãe me abandonou, porque eu chorei e ela não veio me atender prontamente. Claro que o cérebro não diz isso com palavras, assim do jeito que eu estou dizendo, verbalizando, né, na língua portuguesa. Essa construção é uma construção adulta. A própria criança não vai saber verbalizar o que ela sentiu. Simplesmente ela vive essa experiência de ter fome, frio, alguma necessidade, ela chora, que é esse o mecanismo da criança,
e ela não é atendida prontamente. Ali aciona-se um gatilho de rejeição ou um gatilho de abandono. Mais adiante ali nos 4, 5 aninhos, de repente ela vive a mesma experiência. Ela tá andando de bicicleta, ela cai de bicicleta, ela chora e a mamãe não vem prontamente acudi-la. Talvez porque não vê, talvez porque está fazendo outra coisa, enfim, não importa. De novo, esse gatilho mental dispara e ela se conecta com aquela dor lá da rejeição. Aquela dor lá dos 3 meses, ela pode também ter sentido no ventre materno. Só que no ventre materno, a mamãe preocupada, ansiosa, meu Deus, será que esse bebê vai chegar bem? Será que ele vai chegar com saúde? Ai, meu Deus, agora o pai teve que gastar naquelas coisas, a gente precisaria, será que vamos ter financeiro suficiente? Todas essas inquietações passam pela mente da mamãe, não passam? Quem tá aqui que é mamãe sabe, né? Tá tudo dentro do normal, nós somos humanas, mamães, e todos esses sentimentos passam por nós, essas inquietações, essas ansiedades, essas inseguranças passam por nós. Só que tem um porém, todas essas ansiedades, inseguranças e inquietações, a gente também passa para o bebê, não com essa compreensão. O bebê não sabe disso, mas o que acontece? Toda vez que a mamãe está preocupada, a respiração da mamãe fica mais curta, a mamãe fica um pouquinho ansiosa, às vezes até com taquicardia, dependendo do grau da ansiedade. O bebê logo sente. Por quê? Porque com a respiração curta da mamãe, com taquicardia, o bebê não recebe a mesma oxigenação. Não recebendo a mesma oxigenação, a placenta começa a esfriar, enrijecer, endurecer. O bebê se sente encurralado, pressionado e ele logo percebe, e a mamãe não tá bem. Se a mamãe não tá bem, é porque eu tô aqui. Se eu não estivesse aqui, talvez a mamãe estaria bem. Essas conexões inconscientes de que o bebê faz muito rapidamente, sem entender absolutamente nada, só que são marcas que ficam no inconsciente do bebê. São marcas que ficam no nosso inconsciente quando estávamos lá no ventre da nossa mãe. E depois no cotidiano do dia a dia, na vida, a gente revive essas memórias, não conscientemente, porque às vezes precisa de um processo, precisa de uma prática, precisa de uma ferramenta terapêutica para a gente trazer à tona, trazer ao consciente essas experiências, mas elas ficam lá no inconsciente. Quando gera-se esse sentimento, dispara o gatilho de novo, as conexões se dão e a gente sente a mesma sensação. Essa mesma sensação, ela não só é alimentada, como ela é aumentada, ela é potencializada. E aí, dentro desse assunto da baixa estima, potencializa-se ainda mais quando essa criança talvez não foi esperada, ou então no ventre materno, a mamãe e o papai viveram várias perturbações, talvez não com uma mínima inteligência emocional de gestão das emoções, de gestão financeira, de gestão do tempo, de gestão da família, quem nunca, né, que atira a primeira pedra. Então, experiências vividas de ansiedades, de tristezas, de desequilíbrios emocionais, que a gente, sem se dar conta, acaba passando para a criança, passando para esse bebê. E quando esse bebê nasce, no âmago da família também, é muito normal, é normal a criança ter medo, porque ela está explorando, ela está descobrindo. O fato da criança sair do ventre materno e vir ao mundo já é uma experiência traumática por si só. Não que seja um trauma que todos têm que trabalhar na vida adulta, senão a vida não acontece. Mas é um trauma que todos passam. Lá no ventre materno, em geral, é infinitamente mais seguro do que a vida aqui fora. Então, esse processo de nascer já é um trauma, já mete medo, digamos assim. Esse medo fica dentro de nós. E esse gatilho emocional do medo, ele é com muita facilidade depois reavivado na vida cotidiana. Desde que o bebê é pequeno, ele vai tentar dar um passinho, ele cai, ele sente dor, aí ele fica com medo do sofrimento de novo. Por quê? Nós temos instaurados, tá dentro de nós, desde os nossos ancestrais, esse processo de medo. Por quê? Lá, o homem da caverna, ele desenvolveu esse processo de medo. Ele desenvolveu, em algum momento, ele tinha que decidir muito rapidamente ou enfrentar ou fugir.
E muito ele precisava decidir muito rápido tudo isso. E ele decidia, ou enfrentava o leão que estava lá na frente da caverna, quando saía da caverna, ou então ouvia um barulho e fugia porque identificava e interpretava aquele barulho familiar e ele poderia estar correndo risco de vida. Então ele fugia. Esse processo de enfrentamento ou de fuga, nós temos dentro de nós, na nossa ancestralidade. Então, o medo que hoje dispara o gatilho, muitas vezes é esse processo. É um processo de sobrevivência. Ou seja, eu não vou colocar minha vida em risco, porque é instintivo o processo de sobrevivência. Só que o nosso emocional vai nos driblando o tempo todo. Então, às vezes, é um medo que se instaura que é muito maior do que o normal. Ou então é um medo que, se a gente não para se dar conta, não para raciocinar, ele vai estar na frente de qualquer decisão, de qualquer passo, de qualquer novidade que a gente vai ter que tomar. Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de começar a namorar, não consegue fechar um relacionamento, tem pessoas que têm medo de enfrentar o primeiro dia de trabalho, quem não, né? Eu acredito que todos nós temos uma certa ansiedade, um certo medo no primeiro dia de trabalho. Eu sou prof e eu fico com essa ansiedade nos primeiros dias de aula. Por quê? Porque eu não conheço as crianças, eu não conheço as famílias, é tudo um recomeçar. Gera uma certa ansiedade quando a gente vai numa escola nova, quando a gente vai numa reunião nova, quando vai dar uma palestra, então, ataque cardíaco um pouco maior. Por quê? Porque a gente está se expondo nesse processo de fugir ou enfrentar. E aí todos os nossos gatilhos mentais, eles são acessados, ou quase todos. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser amada? Será que eu vou ser acolhida? Será que vão me apoiar? Não vão me apoiar? Outra coisa que eu quero trazer bem forte é na primeira e na segunda infância, esses processos que temos no nosso inconsciente, eles podem ser reforçados. Ou seja, se eu já tenho instaurado dentro de mim um medo acima do normal, e lá na primeira e na segunda infância, esse processo de medo é alimentado, é potencializado, há uma grande probabilidade de eu ir crescendo e alimentando essa insegurança. E essa insegurança no processo de baixa estima nada mais é do que a insegurança do que aquilo que eu sou. A insegurança do como eu me apresento. Como é que a gente pode reforçar esse processo de baixa estima no nosso filho, na nossa filha, na nossa criança, nos nossos alunos? A gente pode reforçar evidenciando aquilo que deu ruim, evidenciando o erro, evidenciando o fracasso, evidenciando o medo. Por exemplo, quem nunca, né, que atire a primeira pedra? Mas em algumas circunstâncias dentro da nossa casa, a gente é extremamente desnudado muitas vezes em nossas palavras, descuidado em nossas palavras, colocando junto o nosso cansaço, colocando junto nossos medos, também nossas inseguranças, e daqui a pouco a gente sai com uma frase, se tu continuar desse jeito, quando tu crescer, tu vai morrer de fome, porque não vai conseguir ser ninguém na vida. Que burro que tu é, não consegue nem identificar essa letra. Ou então, cara, tu não consegue nem organizar isso ali, olha que relaxado. Todo o negativismo, todos os rótulos que a gente coloca nos nossos filhos é um alimentar, né? É um potencializar esses elementos que já estão plantados no nosso inconsciente de medo, de insegurança. É muito comum, por exemplo, uma criança, né, tá comendo, uma criança, primeira infância ou segunda infância tá comendo, tu quer fazer o favor de parar de comer? Vai virar uma porca desse jeito? Olha, já tá gorda, já tá que nem uma porca, vai continuar comendo desse jeito? É pesado isso, né, gente? Só que muitas vezes no âmago da família isso a gente escuta. A gente não escuta talvez para a vizinha, porque pode dar problemas ali de relacionamentos. Agora, dentro de casa, muitas vezes esse xingamento, essa xingação, essa agressividade verbal, que nada mais é do que aquilo que está instaurado na mamãe, que está instaurado no papai, claro, só que a criança não sabe disso. A criança, ela, na primeira infância, desde o ventre materno, mas sobretudo a primeira infância, até os 5, 6 anos, ela está totalmente aberta e ela precisa ser validada. Como é que ela vai ser validada? Ela vai ser validada pelo apoio do pai e da mãe.
ela vai ser validada pelas palavras positivas. Você é capaz, você consegue. Ah, tá difícil agora, treinando vai ficar bom. Então, assim, não é mentira dizer tu é ótima, tu é a melhor do mundo. Ok, também não precisa ser tanto, né? Porque também, mas é um validar positivamente. Você está aprendendo, olha ali como você é capaz. Isso aí, um pouquinho por dia, né? Você vai se melhorando, vai repetindo que você vai se melhorando. Então, esses processos positivos de validação de uma criança. Quando isso não acontece, a criança instaura dentro dela um processo. Eu acho que eu sou assim mesmo. Dependendo da fala da mamãe, da fala do papai. Por exemplo, uma criança que nunca consegue, nunca pode escolher a sua roupa. Uma criança lá de 4 ou 5 aninhos. Que a mamãe e o papai não oportunizam que ela escolha a sua roupa. Não oportunizam que ela carregue a sua mochila. Não oportunizam que ela possa ajudar a arrumar a sua mochila. São pequenas coisas que os pais estão validando essa criança. Ou seja, você é capaz, vamos aprender um pouquinho por dia, vamos lá, vamos se tornar independente. Uma criança, um adolescente que chega na escola com 8, 9, 10 anos e a mamãe carregando a mochila dele ainda, provavelmente é uma criança que não está sendo validada. Ou seja, ela vai chegar um momento e vai dizer, eu não sou capaz porque minha mãe faz tudo por mim. Gente, o fazer tudo pelo filho, a gente sabe que é por um amor gigante. A gente sabe, é uma super proteção que está instaurado em nós e tá tudo bem. Mas se a gente começa a criar consciência de que a partir do momento que eu sei da importância de validar o meu filho e eu entendo o que é esse processo de validar, é esse processo de motivar ele a fazer aquilo que ele já tem condições de ser capaz. Senão ele vai crescendo, ele vai se tornando inútil, ele vai se sentindo inútil, ele vai se sentindo incapaz, ele vai se sentindo um peso no mundo. E ele passa a se perguntar, mas eu tô no mundo para quê? Minha mãe faz tudo para mim? Quando é que eu vou ter minhas próprias pernas? E aí na adolescência e na vida adulta, muito provavelmente vai ser um adolescente, vai ser um adulto inseguro. E aí é que se instaura a baixa estima. Não só a baixa estima de não gostar de si, de não se achar capaz. Perceba o atrelamento? Por que eu não me acho capaz? Porque meus pais me disseram que eu não sou capaz, eles sempre fizeram tudo por mim. Se eles sempre fizeram tudo por mim, é porque eu não sou capaz de fazer. Percebe? Então, de um lado, de um extremo, os pais que fazem tudo, né? Os pais que não deixam ele fazer nada. É por amor, sim, é por amor. Mas é um processo de superproteção instaurado que é negativo. Os dois opostos, os dois extremos são negativos. Então, tanto o 8 quanto o 80, né? São Bento dizia, a virtude está no meio. Então, o equilíbrio aqui, né? Momentos, ok, não tem condições, a mamãe faz, por quê? Porque a mamãe entende. Agora tem coisas que o filho, cada idade do filho tem coisas que ele já pode ir fazendo e a mamãe e o papai precisam se dar conta disso. Bom, meu filho tem 1 aninho, o que ele pode estar me ajudando a fazer já? Meu filho tem 2 aninhos, o que ele pode estar ajudando a fazer já? Ok? E tudo isso a gente vai validando a nossa criança, o nosso serzinho, para ele crescer um ser minimamente apoiado, minimamente validado. E outra que é importante, os dois extremos, né? Tanto o extremo do papai e a mamãe fazem tudo, quanto o extremo, tu é burro, tu não sabe fazer nada. Que é isso que eu, né, na minha infância, eu ouvia muito isso, né? Quer dizer, nada estava bom, nada estava certo, né? Levava varada e vassourada no lombo, porque eu não tinha varrido bem a casa, porque eu não sei o quê. Sem julgamento de papai e mamãe, tá tudo bem. Era o melhor jeito que eles podiam dar pra gente. Era o melhor jeito. Mas que bom, eu fico tão feliz agora e convido você a fazer o mesmo. Quando eu me melhoro, fica bom pra mim, mas as pessoas que mais vão agradecer são os meus filhos. Por quê? Porque eu vou conseguir, nesse processo justamente de validar, eu vou conseguir validá-los para que eles sejam adultos melhorados, para que eles sejam adultos mais leves, para que eles sejam adultos com menos marcas emocionais do que eu tive, do que os meus irmãos tiveram na nossa infância.
Tá, gente? Não que não vão ter, tá? Não que não vão ter. Lembram no começo que eu comentei? Muitas vezes é o jeito que o nosso inconsciente interpreta. Então, assim, a criança chorou porque estava com fome, porque estava desconfortável e a mamãe não veio prontamente. E tá tudo bem a mamãe não vir prontamente. Não é dito que a mamãe tem que vir prontamente, tá? Até porque se toda vez a mamãe vem prontamente, eu tô validando uma criança manhosa, que todo mundo tem que se ajoelhar aos seus pés, que o mundo tem que parar para eu descer, porque senão ela surta lá na adolescência, na vida adulta. Então, de novo, o desequilíbrio. Então faz bem a criança esperar um pouquinho e tá tudo bem. Ah, a mamãe tá fazendo xixi, a criança chorou, deixa ela chorar, não vai morrer. Mas daí a própria criança pode interpretar que está sendo rejeitada, que a mamãe não gosta dela. Então esses processos nós temos dentro de nós, tanto interpretados pela nossa mente quanto de fato acontecidos. No nosso inconsciente não faz a mínima diferença, gente. Num processo terapêutico, olhando para as nossas dores emocionais, não faz a mínima diferença se isso aconteceu de fato ou se foi interpretação da minha mente. E a gente olha para os dois lados e não importa, pouco importa, as dores são as mesmas, a marca é a mesma. E aí na vida adulta, se eu não fui validada ou se o meu inconsciente interpretou esse processo de não validação, muito provavelmente eu vou ter essas marcas de baixa estima. Quando eu viver momentos específicos de que esses gatilhos são ativados novamente, eu vou sentir de novo essa sensação de não ser boa o suficiente, de não ser capaz, de não ser inteligente, de não dar conta da minha vida. Por quê? Ou porque meus pais não me validaram, né? Os meus tutores, os adultos da relação, o professor, o meu irmão, minha irmã mais velha, enfim, que me cuidaram, pouco importa, né? Essas pessoas, os meus cuidadores, né? Nesse processo da primeira infância, não me validaram. Ou então o meu inconsciente interpretou, né? Certas experiências, certas situações como insegurança, estou com medo, não estou sendo protegida, não estou sendo amada, não estou sendo cuidada. Tá claro, gente? Então, esse processo de infância lá da nossa mente, o jeito que a nossa mente se constrói, tá? Então, de onde vem a baixa estima? E aí, bom, a pergunta é, Isa, tá certo. Então, já entendi que são os nossos registros, os registros do nosso inconsciente. E agora, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com a baixa estima? Ok. Primeira coisa, num processo terapêutico, numa mentoria, por exemplo, que nós vamos começar amanhã, a mentoria A Ponte, né? Nós vamos começar uma nova turma da mentoria Ponte. O que a gente faz? Primeiramente, criar consciência. Criar consciência de que a minha estima é baixa, criar consciência desses sentimentos que vêm à tona e que vira e mexe dependendo das circunstâncias da vida, são gatilhos emocionais que emergem e que me geram sofrimento, e são gatilhos de uma imagem de eu deturpada. Por que essa imagem de eu é deturpada? E aí de repente você pergunta, Isa, mas não é real essa imagem de eu? Claro que não. Por que seria real essa imagem de eu? Pensa comigo. Pensa comigo. Quantas coisas você já conquistou nessa vida? Quantos perrengues você já enfrentou e saiu fortalecida? Quantas decisões você já tomou e foram assertivas? Ah, mas eu errei outras. E quem não? Todos nós estamos sujeitos ao erro. E a questão de trabalhar o erro, de aceitar o erro e de dar a volta por cima e de começar de novo também faz parte de uma estima equilibrada. Se eu tenho consciência de que eu posso errar a qualquer momento, porque qualquer um pode errar, mas em muitos outros momentos eu sou assertiva. Em muito mais momentos eu sou assertiva do que o erro. Só que o que acontece na mente onde está instaurada a baixa estima? A gente fica ali focando no erro, focando, batendo nessa tecla do erro. Olhe para você. Quantas coisas você faz durante o dia? E esse exercício a gente faz na terapia. Descreva, faz uma lista de todas as coisas que você fez hoje.
Todas, absolutamente todas, desde fazer xixi. A gente faz essa listinha, né? A cliente, a pessoa faz essa listinha. Ok, de todas essas coisas que você fez, quais delas você não foi assertiva? Quais delas você percebe que poderia ter sido melhor? 100% até hoje. Até hoje, 100% das clientes encontram ali 5%, talvez, das coisas que fizeram durante o dia que não foram tão assertivas, que poderiam ter sido melhores. 5%. Não chega nem a 10%, nunca chegou a 10%. Ainda mais uma mãe, uma mulher, dona de casa que trabalha fora, são muitas atividades, são muitas tarefas, são muitas decisões a ser tomadas, desde levantar da cama, arrumar a cama, tomar um copo d'água, eu lavo aquela louça ou eu vou varrer a casa? Eu vou estender a roupa ou eu vou ajudar meu esposo no quintal? Eu vou fazer a janta ou vou dar banho na minha filha? São pequenas decisões que a gente toma o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E aí, se a gente vai elencá-las e vai ver em quantas não fomos assertivas, são bem poucas. O que significa isso? Que a maior parte do tempo você está administrando muito bem as suas escolhas. Na maior parte do tempo, você está sendo uma adulta nesse processo de inteligência emocional. Na maior parte do tempo, você está se permitindo que o seu eu verdadeiro te conduza e não o seu eu falso, o seu eu que quer alimentar o ego, que quer alimentar a aparência ou o que os outros vão pensar ou esse processo de baixa estima. Então, o quão poderosa você é, o quão guerreira você é, o quão capaz você é. Então, o primeiro passo é justamente você se empoderar na sua verdade mais profunda. Essa é a sua verdade mais profunda. O quão poderosa você é. O quão guerreira você é. O quão assertiva você é. Depois, alguns outros entendimentos que na terapia, nesse processo terapêutico de mentoria, a gente adquire. Por exemplo, quando alguém fala de mim, está falando mais dele do que de mim. Por quê? Porque só ele está nas calças dele. Ele não está dentro de mim. Ele não faz a mínima ideia do que se passa aqui, por mais que me conheça, não faz a mínima ideia. Então, se ele está falando de mim, ele está interpretando situações aparentes, a aparência, a camada mais superficial da humanidade, que é a aparência. Ele está interpretando essas aparências. Só que, gente, como é que eu interpreto? Através do meu modelo mental. Através do meu filtro mental. E o meu modelo mental é de quem? É do outro? Não, é o que está aqui, é o que eu construí até agora. Então, quando eu falo do outro, eu estou falando de situações aparentes que eu observei do outro, mas partindo dos critérios do meu modelo mental. Então, me responde aí, quando eu falo do outro, eu estou falando mais do outro ou de mim? De mim, exatamente. Então, inconscientemente, o que eu falo do outro é porque está instaurado dentro de mim e que talvez eu não me dou conta, e muitas vezes eu não me dou conta, porque se eu me desse conta, a primeira coisa eu ia, suspender o julgamento, porque eu ia estar me entregando, porque esse julgamento que eu acho que é do outro não é em relação a mim. Então, esse processo todo a gente entende na terapia, a gente entende na mentoria e a gente passa a olhar a vida com outros olhos. Outra dimensão que é bem importante, o que fazer com a baixa estima, tá? Permitir-se errar. Permitir-se errar. Claro que uma pessoa que não se permite errar, que quando ela erra quer dar um tiro na testa, que quando ela erra o mundo cai, que quando ela se equivoca em alguma coisa ou ela não é tão assertiva em alguma coisa, em alguma decisão, em alguma coisa, ela se desequilibra emocionalmente, provavelmente é uma pessoa que foi muito cobrada na infância, que foi cobrado-lhe muita perfeição. E aí essa marca mental e essa marca emocional instaurada no inconsciente
é muito forte, é muito profunda. Então, num processo terapêutico, a gente olha isso, como é que foi lá com a mamãe na infância, como é que foi com o papai na infância, como é que foram os primeiros processos de ajudar dentro de casa, você foi apoiada, não? Tem muito a ver a mulher com a mãe, tem muito a ver o homem com o pai, tem muito a ver esse atrelhamento afetivo do complexo de Édipo, né? Por exemplo, o menino ter sido apoiado pela mãe, a menina ter sido acolhida e apoiada pelo pai. Todos esses processos a gente olha no processo terapêutico, avalia e a cliente passa a entender muita coisa. Mas a essência está ali, um processo de validação da infância, desde o ventre materno, primeira infância, segunda infância. Se os adultos dessa relação conseguiram auxiliar essa criança, esse bebê, nesse processo de validar aquilo que ela é, validar aquilo que ela veio para ser, validar as escolhas dela, permitir que ela escolhesse e dentro dessa escolha, obviamente, permitir o erro. Gente, uma experiência própria, eu fui aprender com os meus filhos, eu fui aprender depois do Daniel ser grande, inclusive, né, ser maiorzinho já, eu fui aprender e poder dizer com todo o coração, tá tudo bem errar. Eu fui aprender agora, ultimamente, nos últimos anos, com esse processo de eu ser terapeuta de mim mesma e agora atendendo no consultório, então mais ainda, porque são reforços, né? Nesse processo de reprogramação mental, tudo que eu falo aqui para você, tudo que eu digo para minha cliente, tudo que eu digo na mentoria, não é nem tanto para você, mas é para eu ouvir e para eu me reforçar dentro de mim. Tá? Então, nesse processo de reprogramação mental, eu estou reprogramando a minha mente. Então, não fazem muitos anos que eu venho dizendo para mim e para as pessoas ao meu redor, tá tudo bem errar. E o Daniel não pegou essa fase, não sei, acho que ele não tem muito problema com erro, né? A gente retomou isso depois, mas é tão lindo a Raquel, quando ela erra, ela vem inquieta, mas ela já diz, mãe, eu errei, mas tá tudo bem errar, né, mãe? Ela já me traz à consciência essa frase, esse conceito instaurado dentro dela. E aí eu valido, sim, Raquel, tá tudo bem errar. O que você não pode é desistir. Mas errar, você tem o direito de errar quantas vezes forem acontecer, porque ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. Por que eu erro? Porque naquele momento que eu decidi, as ferramentas que eu tinha me levaram ao entendimento que era melhor esse caminho e não esse. Ou seja, na terapia nem erro existe. Na terapia tudo está certo. Por quê? Porque no momento que você decidiu por algo, as ferramentas que você tinha, os argumentos que você tinha, aquilo que o teu cérebro foi condicionado a pensar, te levou para uma resposta X e ali adiante você se deu conta que foi uma furada e você devia ter escolhido a resposta Y, ok? Isso na terapia não é um erro, ok? Não é um erro. Não sei o que houve aqui que desligou. Peraí, gente. Eita, nós. Bom, bora lá. Não sei o que houve aqui que desligou o note. Que dozinho. Eita. Não sei o que houve. Ah, tá voltando aqui. Ok. A tela ficou... Não sei o que houve. Deu tilt aqui. Tudo certo. Mas não é aranha, gente. Não é aranha. Quem me acompanhou na live passada, né? Acompanhou a entrada da aranha aqui. Jesus, não é aranha. Fica tranquila. É só o note aqui que deu tilt aqui. Deu pane. Tudo certo. Gente, então olha só, tanto nós adultas, né, quanto os nossos filhos, que presente bacana que podemos dar para eles se a gente consegue empoderá-los naquilo que eles são. Mas empoderá-los naquilo que eles são. Porque a gente não pode também ir em outro extremo, dizer tudo sim, 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 você é maravilhoso, e de repente não é bem isso, é uma criança que cresce nunca ouvindo não, é uma criança que cresce cheia de mimimi,
E é uma criança que chega lá na escola, quando recebe um não da professora, se esguela e surta, né? Então, de novo, o equilíbrio. Não quando é não, sim quando é sim. Ter claro isso na nossa mente. Como é que eu vou poder me melhorar para os meus filhos? Eu me melhorando. Esse é o processo, tá? Para os meus filhos, para os meus netos, enfim, no período de vida que eu estou. Mas, acima de tudo, eu não preciso me melhorar para os outros. Percebeu uma crença limitante minha? Eu sou uma pessoa que trabalha a minha estima. Já tive muita baixa estima. Eu trabalho. E acabei de colocar para fora uma crença limitante. Aí vamos nos melhorar para os outros. Não preciso me melhorar para os outros, porque sou eu que me carrego 24 horas por dia. Os outros me têm de vez em quando. Então também vá lá se eu não sou muito assertiva. Agora, se eu me melhorar para mim, quanta leveza, quanta paz interior, quanta assertividade, quanta prosperidade não vai chegar para minha vida. Porque é o fluido da vida. A prosperidade, o que é? Prosperidade é quanto mais no fluido da vida, de libertação, de leveza, de paz interior eu estou, mais isso volta para mim. Pelas leis universais, né? A lei do equilíbrio. Aquilo que eu dou, aquilo que eu semeio, eu recebo de volta. Então, se eu estou em paz, se eu estou serena, quanto mais paz eu tenho dentro de mim, quanto mais leveza do ser eu tenho dentro de mim, mais assertiva eu sou na minha vida, mais isso eu semeio para fora, automaticamente mais eu vou estar recebendo. Então, nesse processo de melhorar a minha estima, de novo, priorizar-me. Então, eu não preciso me melhorar por causa dos outros. Eu preciso me melhorar porque eu quero estar melhor, porque eu quero me sentir mais leve. E aí vem um elemento que a gente aprende muito na terapia, que nós, a nossa geração sobretudo, eu vi que tem meninas novinhas aqui, né? Mas tem gente da minha idade. Ana, querida, gratidão, minha colega do Fundamental ali, ó. Que delícia, Ana, altos papos. Silvia, bem-vinda, Silvia. Ramon Lima, 71. Presumo que tu tenha nascido no 71, então tu tem parecido com a minha idade, assim, né? Arlete Teresina, meu amor, que saudade, Arlete, beijo no teu coração. Não te esqueço, minha querida, não te esqueço. Amada, gratidão. Cláudia, um beijo no teu coração, que delícia. Maris, bem-vinda. Mano, Ariofo, que bom te ver aqui. Ida, boa noite, Ida, beijo no teu coração. Daisy... Silvia Poça já tinha dado oi, né? Mariceritinha também. Pessoas maravilhosas aqui com a gente. Olha que delícia. Nossa, me sinto honrada. Gratidão imensa. Gente, o que foi, foi. O que foi, foi. Nossos pais deram o melhor que puderam. E isso é inquestionável. Se a gente olha para os nossos avós, eu aposto que vocês vão perceber o quanto os nossos pais já se melhoraram conosco. Ok, mas não foram 100% assertivos. E tá tudo bem, é assim que funciona. Agora é tarefa nossa olhar para o nosso cérebro, olhar para as nossas questões emocionais e a gente se trabalhar. Nada veio pronto nessa vida. Aliás, mentira, muita coisa veio pronto, né? Esse corpinho aqui, esse corpinho que você tem, perfeito, em perfeita harmonia, bombando sangue o tempo todo, entrando e saindo o ar o tempo todo sem você precisar dar um comando, as conexões neurais que vão se criando o tempo todo desde a infância, que vão fazendo você essa mulher inteligente, capaz, assertiva, para frente o tempo todo, que vem amadurecendo você, que vem tendo um novo entendimento de vida, tá? E você, homem, também, com toda certeza, você vem se melhorando a cada dia. Aposto que sim, porque as experiências da vida, junto com as nossas conexões neurais, as coisas vão se ajeitando, se aprumando ali dentro. E aquilo que era uma dor lá 10 anos atrás, hoje é bem mais amena, hoje é bem mais melhorada. E mais do que isso, a vida vai nos trazendo experiências que a gente precisa rever e olhar. Então hoje, a dor profunda que a gente sente, quando a vida nos traz essa experiência, é porque é essa que a gente tem que olhar. Então agora a vida também vai afunilando as nossas dores, aquelas que a gente precisa olhar.
Então o que foi até agora foi do jeito que tinha que ser. Gratidão que estamos aqui, gratidão que estamos vivos, gratidão que você está aqui nessa live. É porque competência você tem, talento você tem, perfeição você tem. Você é filha, filho do Criador, filha, filho da fonte infinita onde tudo podemos acessar. Agora, quem pode acessar? É só você. Quem tem a chave para ter o entendimento de tudo isso ali dentro? É só você. Aí isso é tarefa nossa. É tarefa desse processo contínuo de autoconhecimento, esse processo contínuo de autocultivo, esse processo contínuo de entendimento, de perdão, de libertação, de ressignificação e de validação dos nossos processos internos que vale a pena. E aí, bom, é um processo terapêutico. Não necessariamente ter um terapeuta sempre, mas em algum momento da nossa vida, convido você a ter um mentor, a ter uma mentora, a ter um terapeuta, a ter uma terapeuta. Por quê? Com o mentor, a mentora, com a terapeuta, acelera muito o processo. Aquilo que a gente faria sozinhos em 10 anos, em 1 ano, a gente mata a charada e voa para cima. Então, assim, às vezes a gente passa a vida investindo em coisas, em paredes, em tetos, em carros, e não sei o que, em tijolos. Eu brinco aqui em casa, chega de colocar um tijolo em cima do outro. Chega! A gente gasta tanto em construções e não sei o quê, e às vezes a gente chega lá nos 40 e nos 50, dá uma olhada para trás e percebe que não investiu 1 centavo num curso de autoconhecimento, numa mentoria, num processo terapêutico, que é a libertação, que é tirar de dentro aquelas dores que mais pesam, que são os piores tijolos que a gente vai carregando 24 horas dentro de nós. Tipo aquelas pedras, os tijolos que foram colocados dentro do lobo, lembra a historinha do lobo, da Chapeuzinho Vermelho? Né? Que cortaram a barriga do lobo e colocaram pedra lá dentro, né? Tem algumas versões daquela historinha, né? Pois é, de repente para nós não cortaram a barriga, né? E colocaram as pedrinhas. A gente foi instaurando em nós tijolos, um peso gigante, toneladas gigantes dentro de nós. A gente foi instaurando e aquilo tá tudo ali dentro e a gente vai carregando. A gente vai carregando, vai alimentando essa baixa estima, vai reforçando certos processos e frases que a gente viveu lá na infância. Por quê? Porque a gente nunca permitiu que alguém dissesse, não, isso é uma crença limitante, vamos resgatar uma imagem positiva de sucesso que você teve, vamos resgatar um processo de superação que você teve, vamos focar nessa experiência e não naquela de dor, porque na nossa mente tem as duas, tá? Tem as duas, tem a experiência de dor e tem a experiência de sucesso, de superação, de assertividade, de felicidade, de entendimento. Tudo tá ali. Só que o que depende de qual a gente olha, de qual a gente reforça, de qual a gente valida e de quais dores emocionais a gente olha e cicatriza. Então, de fato, um processo terapêutico. De fato. Bem-vinda, bem-vindo a essa caminhada. Você que está comigo toda segunda-feira é porque você tem essa sede do autoconhecimento. Então, você já está no caminho, tá bom? Querendo reforçar tudo isso, querendo acelerar tudo isso, ainda dá tempo, ok? Me fala no privado, amanhã começa a turma de mentoria, ou então os atendimentos, né, privados, né, terapêuticos, atendimentos individuais, que também vão te ajudando a olhar para a tua dor, a perceber onde você está e a sair desse processo de dor e validar certos processos positivos, de autoestima, de superação, crenças que reforçam o melhor de si, crenças de libertação, crenças de superação e não crenças que te limitam. Então, tudo isso é um processo terapêutico de libertação. Gratidão. Agora, como sempre a gente fez, convido você para um momento de meditação. E nessa meditação eu vou conduzir você para essa prática, para uma prática de validação, para uma prática de ressignificação desse processo, dessas dores, tá? Convido você para que se sente confortavelmente. Descruze braços, descruze pernas, caso esteja. Solte seu rosto. Faz umas caretinhas assim, soltando, né? Soltando a pele,
soltando o que tem em você, soltando o medo, soltando o enrijecimento do dia, né? Permita-se ser você, solte seus ombros. Se quiser fechar os olhos ou então firme num ponto fixo na sua frente, num ponto que lhe seja confortável. E respire profundamente. Inspire contando até 7. Segure o ar com o tórax cheio contando até 7. E solte relaxando contando até 7. Vai lá. Isso, mais uma vez, inspira. Isso, uma terceira vez. Inspira, contando até 7. E relaxe, vai relaxando. Agora inspire normalmente, respire normalmente, sinta o ar entrando e saindo em você. Perceba esse ar. Onde você sente ele? Você sente nas narinas? Você sente na garganta? Ele tá quente? Tá morno? Tá frio? Como é que você sente esse ar? Sinta esse ar e imagina esse ar chegando até a última célula do teu ser em 1/1000 de segundos e fazendo uma varredura em tudo que é desconfortável e revigorando, restaurando cada célula do teu ser. E quando esse ar sai, imagina ele levando todo o seu cansaço, toda a sua ansiedade, toda a sua baixa estima, todos os seus medos, suas inseguranças, todo o auto-julgamento e o julgamento dos outros. Muito bem. Imagine-se agora nesse local gostoso, nessa floresta, nesse parque. Escuta esse barulho de água, deve ter um rio por ali. Imagine esse rio, busque esse rio, busque essa água. Sinta o sol perpassando entre meio os galhos das árvores. Lá pelas tantas um raio de sol bate no teu rosto. Sinta esse calor, sinta a brisa encostando na sua pele. Sinta essa perfeição da natureza. Sinta a paz dentro de você. Sinta que tudo está bem. Sinta que você está sendo feliz. Você está inteira nesse momento. Você está empoderada, você está sendo a sua melhor versão nesse momento. Sinta que você está sendo o melhor que você pode ser. Imagine na sua frente uma tela, uma grande tela. Uma tela mental. Nessa tela mental, permita que o teu inconsciente te traga uma experiência de superação. Seja ela da infância, da adolescência, não pensa muito, deixa vir uma imagem de superação. Pode ter sido lá na infância, ter corrido de um cachorro, pode ter sido, sei lá, ter atravessado um potreiro onde tinha um touro e você estava morrendo de medo e você conseguiu. Pode ter sido, não sei, você tentando andar de bicicleta e você estava com muito medo, mas lá pelas tantas você tem a memória de ter conseguido. Pouco importa, não permita que o teu julgamento vá na frente. Deixa acontecer. Permita que o teu cérebro te traga essa experiência de superação. E permita também que você entenda que essa experiência para aquele momento foi gigante. Observe que experiência foi essa. Tente imaginar que idade você tinha.
Viva intensamente essa experiência. O que você está sentindo depois dessa experiência de superação? Como você se sente? Feliz, realizada, empoderada, capaz? Pouco importa se tinha alguém ali do seu lado observando a sua superação. Pouco importa o que os outros poderiam estar dizendo, mas só isso? Isso não é superação, não fez mais que obrigação? Frases do tipo, né, que você de repente ouvia na infância. Pouco importa o que os outros dizem. Pouco importa o que os outros disseram. Sinta você. Sinta dentro de você. O que você sente? Que sentimentos de sucesso vieram até você depois dessa experiência? Mergulhe nesses sentimentos. Te envolva nesses sentimentos. Beba desses sentimentos. E congele esse sentimento dentro de você. Congela. Qualquer momento que você queira voltar para essa experiência, esse sentimento vai reverberar dentro de você. É esse sentimento que vai conduzir você. Não é o que os outros dizem ou disseram, ou que os outros interpretaram, que acham ou deixam de interpretar. Mas é o que você sentiu. O potencial máximo está só dentro de você. É só você que se carrega nas suas calças. É só você que sabe todo o gás que você coloca, que você colocou nessa experiência especificamente, mas que você coloca na vida. Só você sabe se dizer quando é superação. Se é superação 8, 9 ou 10 a sua nota, só você sabe dizer. Só você sabe dizer o quanto você se superou. Só você sabe dizer o quanto você se empoderou. Não é a palma dos outros. Lembra disso, a palma dos outros é o julgamento deles. A palma do outro ou a rejeição do outro diz mais sobre ele do que sobre você. É só dentro de você que tem como validar esse processo de superação. Não fora de você. Respire profundamente. Agora empoderado, agora empoderada. Agora entendendo um pouco mais que tudo está dentro de você. É você que cocria a sua realidade. E quanto mais você se olha no espelho, no fundo dos seus olhos e diz: eu sou capaz, eu vou vencer hoje, eu vou dar o meu melhor, mais você conquista isso. Respira profundamente, se despeça desse local, vai voltando, sinta teus pés, tuas pernas, teus braços, vai mexendo o pescoço, vai voltando para cá. Algumas pessoas maravilhosas entraram aqui conosco, gratidão. Betiana, Débora terapeuta, ó, mais um anjo de plantão aí, gente. Os anjos de plantão são os terapeutas, aqueles que estão sempre atentos às nossas dores, aqueles que estão sempre atentos a ser assertivos numa ferramenta, num processo, numa palavra, para a gente sair da dor. Os anjos de plantão. Gratidão, Débora. Andressa Carol, gratidão. Lindos. Gente, vamos agora na rodada DFT? Essa ferramenta, né, que é uma das que eu mais aprecio, que é mais eficaz, que é mais rápida, que é auto-aplicável, por isso que eu trago aqui, por isso que eu uso, mas eu uso com as minhas clientes o tempo todo, tá? E vem sendo extremamente eficaz, extremamente assertiva. Até por estudos científicos da IFT, o quanto ela é de fato eficaz. E nós vamos trazer essas dores que esse pacote de baixa estima nos traz, tá? Então vamos fazer uma rodada para essas dores emocionais que a baixa estima instaura em nós e permanece, fica ali dentro de nós a ferro e fogo muitas vezes. Tá bom? Então, para quem tá aqui pela primeira vez, é só me acompanhar. Vai dando pequenas batidinhas aqui no ponto do karatê. Isso. E vai repetindo aquilo que eu digo.
Ainda que eu tenha muita ansiedade e medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que por vezes uma crítica me destrói, e eu percebo que sou muito autocrítica, estou sempre me julgando e sobretudo negativamente. Nada do que eu faço é bom para mim mesma. Estou sempre me criticando e também não aceito elogios. Tenho dificuldade de aceitar elogios e mergulhar num elogio, degustar de um elogio. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu precise validar quem sou externamente, através do que os outros dizem, do meu chefe, do meu esposo, dos meus filhos. E se meu esposo não me dá um elogio, eu já me sinto mal, eu fico triste e chateada, porque ele não está me validando. Porque ele é o adulto que assume o lugar do papai e da mamãe lá da infância, e ele precisa dizer para mim o que tá bom e o que não tá. Por conta das minhas experiências da infância. É uma dor que eu carrego dentro de mim. Eu instaurando esse processo, eu me perdoo, porque sempre foi assim. Eu gravei isso no meu inconsciente. Mas a partir de hoje eu me perdoo. E eu me aceito, profunda e completamente. Topo da cabeça agora, pequenas batidinhas, lá em cima, onde nós temos a glândula pineal, onde nós temos o chakra coronário, né? Os chakras energéticos, onde flui a nossa energia. Mas também esses pontos que batemos são também pontos de energia, os pontos da acupuntura, onde faz a energia fluir e o entendimento acontecer dentro de nós, que são chamados meridianos. Pequenas batidinhas. E aí, cada frase a gente vai trocar o ponto, tá bom? Só me acompanhar, ok? Essa ansiedade e medo que estão em mim. Medo de tomar decisões. Medo de errar. Medo de não ser assertiva. Medo de ser criticada. Medo de ser julgada. Eu me percebo o tempo todo me julgando, o tempo todo me criticando. Aqui embaixo do braço, ó, para quem é novo, né? O tempo todo me criticando. E se os outros não me validam, eu me sinto mal. Me sinto rejeitada, não me sinto amada, não me sinto capaz, porque dentro de mim está instaurado esse processo de baixa estima. Talvez porque meus pais não me validaram, não importa. Talvez porque meu inconsciente gravou essas memórias, não importa. O que importa é o que eu percebo agora. O que importa é o que eu sinto agora de mim. O que importa é essa experiência que estou fazendo da minha estima elevada, do meu processo de empoderamento, do quanto eu sou capaz, do quanto eu sou centelha divina e do quanto eu posso acessar toda a sabedoria infinita, toda a prosperidade, toda a bênção, toda a luz, toda a força. Solto e deixo ir todo o meu medo, solto e deixo ir toda a ansiedade, solto e deixo ir toda a insegurança, solto e deixo ir toda a necessidade de ser apoiada e validada pelos outros. Solto e deixo ir toda a autocrítica. Restabeleço em mim a validação que já está dentro de mim. Restabeleço em mim a centelha divina que está dentro de mim. Restabeleço em mim o meu poder co-criador, o meu poder de capacidade, de inteligência, de intuição, de criatividade. Tudo isso está instaurado em mim.
E através dos meus pensamentos positivos e dos meus sentimentos de gratidão, de positividade, de leveza, de empoderamento, a partir de hoje eu vou estar co-criando uma nova realidade para mim. Tudo está dentro de mim. Sou grata, sou grata, sou grata. Respira profundamente e me diga aí como você está, como foi, como você está se sentindo. Olha para sua baixa estima agora. Consegue perceber que ela está bem menor? Consegue perceber que a sua autoestima está em voga? Que você conseguiu se empoderar? Que você conseguiu se sentir viva, se sentir leve, se sentir em paz, se sentir capaz? Diga aí para mim, sim, não, como é que foi? Valeu a pena? Se valeu a pena, manda essa live para outras pessoas que de repente você conhece, que precisam ser empoderadas assim como você, outras pessoas que estão sofrendo com baixa estima e você percebe que precisam dessa live. Fiz quase dormindo, a Mari relaxou, né, amada? Coisa boa, mas também, claro, depois de um dia de trabalho, né, tudo certo. Amada, que bom, gratidão. Mais um feedback aí para mim. A Maria, sim, que bom, isso aí. Gente, vai resolver tudo isso hoje? Não, não vai resolver tudo hoje. Hoje foi só uma gotinha, né? Essas lives são umas gotinhas, mas é melhor essas gotinhas do que a Rede Globo, né? É melhor essas gotinhas do que o da Atena lá, né? Que chega a sangrar a imagem da TV de tanta coisa negativa que a gente vai colocando para dentro, né? Então, esses processos de gotinha em gotinha a gente vai se libertando. E fica o convite, se você percebe que é o seu momento, você quer acelerar esse processo de libertação dessas dores emocionais, não deixa de procurar os anjinhos de plantão aí. Tinha 2, 3 colegas aqui conosco, né, terapeutas, eu, enfim, uma pessoa que você confia, independente se sou eu ou não, né, pouco importa, mas uma pessoa que você se entrega de corpo e alma e que ela possa estar tomando você pela mão e acelerando esse processo de libertação emocional, de paz interior e de leveza do ser. Um beijo no teu coração, uma linda Semana Santa, que Jesus Cristo, que doou a sua vida por amor à centelha divina, por amor ao Pai, por amor à fonte criadora que é de onde veio, para nos restabelecer a paz, para nos salvar, para nos tirar daquela craca que era só pecado. E aí ele nos trouxe para um processo de libertação, de amor profundo. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. O auto-amor e a autoaceitação são os processos de mais libertação que quando nós instaurarmos no nosso inconsciente, a gente só voa. Então, a cada um de vocês, uma abençoada Semana Santa, uma abençoada Páscoa e um beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão, gratidão por esse tempo, gratidão por terem estado aqui. E ó, como equilíbrio do universo, eu dei muito aqui para você, eu dei muito conteúdo. Dê a sua parcela também. Encaminhe essa live, depois eu vou postar ela ali no Insta, entra lá e encaminhe para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer ajudar para que saiam também desses processos de baixa estima. É assim que você vai receber de volta no processo de equilíbrio, tá? Não só recebendo, assistindo e não fazendo nada, mas você dando a sua parcela também de contribuição. E a sua parcela pode ser simplesmente, que é bastante já, enviar essa live para as pessoas que você acredita que possa estar ajudando. Gratidão pelos corações. Beijo, gente. Um beijo no coração de cada uma, de cada um. Tchau!